pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, a sua maneira. Deixa eu colocar aqui o negócio nos comentários. Tá. Já arrumei aqui minhas coisas, agora sim a gente pode começar. Deixa eu tirar minha música. Bom, gente, pra quem não sabe do que se trata essa live aqui, essa live é uma live fotógrafa raiz. Live fotógrafa raiz acontece agora, né? Toda terça e quinta-feira às 8h da noite. Eu sempre falo sobre algum assunto aleatório, porém dentro da fotografia de gestantes. E todos os meus conteúdos, não só em lives, mas também ali no meu feed do meu Instagram, sempre levam a um único lugar, um único lugar ou local, né? Que é te ensinar a faturar acima dos 8.000 mensais fotografando gestantes. Então, tudo que eu ensino tem relação com a fotografia gestacional, tá? Tenho a impressão de que minha câmera aqui, ela tá um pouquinho suja, vamos ver se muda alguma coisa. Mais ou menos. Eu acho que mudou, sim, alguma coisa. Valeu a pena a tentativa. Bom, então é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, tá? Eu tava aqui arrumando algumas coisas, deixa eu só abrir aqui eu tenho um roteiro, os tópicos para mim não me perder, porque senão eu vou falando e simplesmente esqueço de falar algumas coisas importantes que elas têm que ser ditas, tá? Bom, voltando aqui ao assunto da introdução, para quem não sabe quem eu sou, meu nome é Yasmin Neves e eu sou fotógrafa de gestantes e mentora de outras fotógrafas também. E o meu nicho de especialização é de fato a fotografia gestacional, tá? Apesar de eu já fotografar desde 2015 e às vezes, de vez em quando, também fotografar em outros nichos. Deixa eu arrumar aqui ainda. Eu não espero muito para começar, tá, gente? A gente já vai começar já de cara, eu não gosto de esperar nem gente entrar, porque de fato a motivação de eu fazer essas lives é para deixar justamente gravada, tá? Não é nem para ter pessoas ao vivo ou não. Então vamos embora. Eu separei aqui em torno de 13 coisas que são, bem dizer assim, fundamentais, técnicas fundamentais de fotógrafos gestacionais. Só que tem outras assim que, ao meu ver, não é assim tão técnica, é mais conhecimento realmente, é um conhecimento fundamental que fotógrafos de gestantes devem ter. Eu estou fazendo essa live aqui mais direcionada para fotógrafos iniciantes, ou quiçá fotógrafos que já atuam, que já não se consideram mais iniciantes, no entanto, talvez não saibam do que eu vou dizer aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já sou fotógrafa há, vamos dizer assim, uns 6 anos. Eu comecei em 2015, a gente está em 2021, vai fazer aí quase 7 anos. Nossa, faz tempo. E bom, não é só por isso que eu parei de estudar, né? Eu tô sempre estudando porque eu não me considero assim, nossa, uma fotógrafa nata. Eu sim tô sempre estudando também e é por isso que mesmo que tu já tenha assim aí um aprendizado, se considere já sabida da fotografia, talvez tenha coisas que eu vou te falar aqui hoje que talvez tu não saiba. Adi Ribeiro, oi, amo seu trabalho, saudades de ver suas aulas. Que bom que agora tu tá aqui, agora vai matar a saudade então. Oi, Bela Fontana Fotos. Oi, Cristine. Oi, Audrey. Oi, Rodrigo Becker. Eu vou esquecendo de assinar na hora, quando vier a pessoa já até sair, esqueci de assinar. Enfim. Bom, vamos falar aqui agora. Bom, o primeiro conhecimento e técnica assim que eu separei, que eu acho que é fundamental de fotógrafos gestacionais, é saber em relação às poses que valorizam o corpo da gestante. Porque olha só, talvez você fotografe ensaio infantil, talvez você fotografe ensaio de casamento. E cada ensaio tem uma pose que vai valorizar aquele modelo em si de forma diferente, assim como é na gestante. Vão ter poses que tu vai fazer, se caso tu não seja assim muito habituado a fotografar gestantes, tu simplesmente não vai casar com aquela modelo, né? Principalmente com a gestante. Por exemplo, se tu posicionar a gestante sempre de frente, essa posição de frente, ela não costuma valorizar a gestante. Logo, o teu resultado vai ser que nas fotografias não vai mostrar bem, não vai realçar muito bem a barriga daquela gravidinha. Então, essa sim é uma técnica fundamental de tu saber. É posicionar a gestante de forma que vá valorizar a barriguinha dela, que ela vai se sentir bonita na foto, que apareça bem a barriguinha dela também, tá? Outra coisa que é meio... Não é meio difícil, né? Mas é uma coisa que muitos fotógrafos que não conhecem assim, muito esse nicho costumam cometer, que é fotografar muito a gestante no chão.
né? Porque ensaio de 15 anos fica super bem no chão, né? Fica bonito. Ensaio infantil também, na maior parte das vezes é quase obrigatório, né? Por ser infantil, digo de até 1 ano de idade. Então até aí tá tudo bem, né? Só que ensaio de gestante, tu posicionar a gestante no chão, além, né, do fato de que ficar fazendo ela sentar, levantar é cansativo para gestante, na foto não valoriza a barriguinha dela, porque ela praticamente, né, comprime a barriga, não aparece muito bem a barriga nas fotos, não aparece o começo da barriguinha dela, e é realmente muito difícil de fazer uma foto sentada da gestante, ou no chão, deitada, ficar assim, boa ao ver da fotografia gestacional, que mostra realmente o formato da barriguinha da gestante. Claro que tem muitas fotos que fazem muito sucesso, que ficam muito bonitas, inclusive eu tenho uma foto de uma gestante minha, que eu fotografei de cima, fez super sucesso, ficou bem bonita de fato. Eu acho que eu vou até repostar como TBT no meu feed. Foi, se não me engano, ano passado, retrasado. Mas enfim, só pra fechar aqui, essa é uma técnica fundamental sim, saber fazer poses que vão valorizar o corpo daquela gestante. Não é qualquer foto que vai servir para aquela gestante, não é qualquer tipo de pose que vai valorizar a barriguinha dela, tá? Fernanda, boa noite. Boa noite, Fernanda. Oi, Bia. Acho que é Bianca Cavai, né? Ou Bia alguma coisa. Oi, Ellen. Tá, vamos pra segunda agora coisa. Lembrando, tô falando coisa, mas é que é técnica ou conhecimento, tá? Tô misturando aqui tudo que vocês vão entender. Vocês que já me acompanham já me entendem. Bom, a segunda técnica é saber remover as estrias da gestante no Photoshop. Nós muito bem sabemos, mulheres principalmente, homens é até difícil sim de ter isso em mente, mas durante a gestação a mulher costuma desenvolver estrias. Claro que não são todas, mas tem muitas que costumam desenvolver estrias. E surge essa necessidade de, através ali da fotografia, da edição, do Photoshop, essas estrias de serem removidas. Isto é um fotógrafo que não é especializado na fotografia gestacional, não sabe fazer isso, tu vai acabar deixando ali uma pendência com aquela gestante, porque ela sente necessidade daquilo. Então essa sim é uma técnica fundamental de tu ter. Tu sendo fotógrafa de gestantes, no mínimo saber remover as estrias da gestante, tu tem que saber, porque esse é um problema muito comum em ensaios gestacionais. Eu peguei muitas gestantes assim, inclusive que gestantes que antes de agendar comigo, me perguntavam se eu poderia remover as estrias, me perguntavam se isso seria diminuído através do Photoshop. Então essa sim eu acredito que seria também uma técnica fundamental. Oi, Simone Matos. Vamos agora para o terceiro item. O terceiro item que tu precisa saber, se tu quiser ser fotógrafo de gestantes, ou se tu já é fotógrafo de gestantes, no mínimo tu tem que ter esse conhecimento ou essa técnica que é saber montar figurinos gestacionais sem costuras. Como assim sem costuras? Vou aqui dar uma explicação brevemente, porque eu sei que tem algumas pessoas, fotógrafos de algumas regiões do Brasil, que nunca ouviram falar nisso. E inclusive quando eu descobri isso eu fiquei apavorada. Tem gente que não sabe. Eu achava que todo mundo no Brasil sabia, né? O que é figurino de amarração. Me parece, daqui do Rio Grande do Sul, que é tão utilizado, mas pelo que eu vi não é, né? Inclusive tu que tá me assistindo, me fala de onde tu é, qual região, de qual estado do Brasil tu é. Inclusive me fala se tu conhece ou não figurinos de amarrações e de costura, tá? Bom, sobre figurinos de amarrações, o que são? São aqueles vestidos que obviamente não tem costuras e que eles são montados no corpo da gestante com tecidos, com 3 tecidos mais especificamente, tá? Oi, Letícia. Deixa eu baixar aqui meu negocinho. Tá. E geralmente esses tecidos, eles são usados em ensaios gestantes. Eu praticamente nunca vi ser usados em ensaio de 15 anos, muito menos em ensaio infantil. Então, de fato, é mais usado em ensaio gestante porque tem aquela abertura, geralmente, né, tem aquela abertura aqui na frente nos figurinos, para mostrar a barriguinha da gestante. Então, esses figurinos com amarrações são usados justamente para facilitar essa abertura aqui na frente também. E um benefício dos vestidos de amarrações é que eles se moldam diretamente no corpo da gestante. Então, não tem aquele problema de a gestante do vestido, na verdade, ficar muito grande na gestante, ou do vestido ficar muito pequeno na gestante, porque tu vai montar os tecidos e montar, consequentemente, né, o vestido em si na gestante. Então, ele automaticamente se molda ao corpo dela. Então, essa é uma técnica que eu diria que uma fotógrafa de gestantes deve ter, porque isso é mais utilizado de fato em ensaio gestante. Principalmente porque na gravidez, a gestante geralmente ganha mais peso, muitas roupas deixam de servir nela. Então, imagina, te põe no lugar da gestante. Ela vai ter que contratar um pacote fotográfico, às vezes tem que fazer uma make, um cabelo e ainda comprar roupa para o ensaio, já é muita coisa, né? Então, se tu tiver esse aprendizado,
Saber montar os figurinos de amarrações já vai ajudar em muito, né? Porque não vai ter esse custo para a gestante, tu mesmo vai montar. Além de que para ti também não vai ter tanto custo, porque, bem dizer, são 3 pedaços de tecidos, geralmente não sai mais do que R$ 70, dependendo do tecido, tá? Lembrando que esse tecido ele tem que ser aquele que tem bastante elastano, esqueci o nome agora, eu até tinha postado no meu feed esses tempos, mas enfim. Ele tem que ter bastante elastano para poder justamente se moldar ao corpo da gestante. Se tu pegar aqueles vestidos duros, eles não moldam direito, fica muito... não fica bonito, sabe? Não molda direito. Fernanda, exatamente, não preciso de muitos tamanhos, é isso aí. Pra mim ajuda muito também. Fernanda, Viçosa, Minas Gerais. Eu uso figurinos de amarrações, que legal. Então vai ser bom, né? Em relação a figurinos gestacionais, tu usar os figurinos de amarrações. E é uma coisa... Ah, Elanca, a Fernanda lembrou ali, Elanca. Isso daí. Então, é muito bom tu saber isso, e eu acho que é uma necessidade, se tratando de fotógrafa de gestantes e fotógrafo de gestantes, tu ter essa técnica de montar os figurinos de amarrações, tá? Passamos aqui por essa parte, para não ficar tão repetitivo, não morrer falando disso. Depois, a quarta coisa que tu precisa saber, e que eu acho assim que é uma técnica fundamental de fotógrafos de gestantes, é saber lidar com a grávida, com a gestante. É mais, vamos dizer assim, ter o conhecimento, na verdade, de lidar com a gestante. Eu, por exemplo, eu nunca estive grávida, eu não tenho filho. E tudo que eu aprendi foi realmente na prática, fotografando as minhas gestantes, tá? Mas eu acho que é necessário realmente tu saber sobre isso, porque eu tive dificuldades no começo. Por exemplo, tem algumas coisas assim diferentes em ensaios gestantes, que praticamente diferenciam o ensaio gestante de outro tipo de ensaio, como por exemplo ensaio infantil, ensaio de casamento, é que a gestante ela sente a necessidade praticamente o tempo todo de ir no banheiro, por causa da gravidez. E isso é uma necessidade da gestante. Se tu não tiver conhecimento disso, não souber sobre isso para te ser uma fotógrafa de gestantes, provavelmente tu vai causar incômodo para aquela gestante, porque ela vai fotografar ali durante 2 horas contigo, totalmente apertada, logo para ir no banheiro, porque tu simplesmente não libera ela para ir no banheiro. E não, ela não vai te falar se ela tiver com vontade de ir no banheiro, porque eu já vi isso na prática também. Elas geralmente acham que elas vão estar te incomodando se elas simplesmente pedirem para parar o ensaio, que elas querem parar um pouquinho, tá? Isso é super normal, né? É a primeira vez que ela tá fotografando na vida, ela não sabe exatamente como é que funciona. Então esse é um conhecimento que eu diria que tu precisa saber, tá? Pra te já chegar no ensaio, já falar pra ela que a qualquer momento ela pode parar se ela quiser ir no banheiro, tá super tranquilo. Outra coisa que tem em relação aos outros tipos de ensaios, de diferentes ensaios gestantes que tu precisa ter conhecimento, é, por exemplo, as gestantes... Peraí, minha voz tá um pouquinho roupa. As gestantes, na verdade as mulheres, tá? Durante a gravidez, já foi comprovado que elas tendem a esquecer mais das coisas. Então, às vezes, elas até se planejam de levar uma roupinha do bebê para o ensaio, um sapatinho do bebê para o ensaio. Porém, chega lá no ensaio e simplesmente esquece que ficou em casa. Mas tu, fotógrafa, tendo esse conhecimento de que gestante é diferente de qualquer outro tipo de ensaio, é normal que ela esqueça as coisas, tu vai tender a... Normalmente eu também faço isso, a lembrar simplesmente o cliente, né? Então, um dia antes eu chamo a minha gestante para confirmar o ensaio. Só para confirmar. E já lembro ela do que ela precisa levar para o ensaio, porque às vezes ela esquece. E eu entendo isso, tá? Então, esse é um conhecimento básico de um fotógrafo gestacional. Saber que é normal isso na gestação, tá? Então, já te recomendo isso caso tu não saiba. Vamos para a quinta agora? A quinta coisa que tu, na verdade, é uma técnica, né? Mas aqui eu misturei as técnicas com conhecimentos. A quinta coisa é saber despertar o desejo da gestante sobre o ensaio. Bom, digamos que tu seja fotógrafo de formatura, fotógrafo de eventos. Tu sabe coisas sobre a fotografia de eventos, a fotografia infantil, que não tem muito a ver com a fotografia de gestantes. Logo, tu vai sentir mais dificuldade em vender o ensaio para uma fotógrafa de gestantes se tu não souber como despertar o desejo daquela gestante. Então, vamos dizer assim, como é que eu desperto o desejo dessa minha gestante para ficar mais claro para vocês? Bom, eu sei que a gestante, quando ela vai fazer, na verdade, fazer o agendamento do ensaio dela, ela não quer somente registrar a gravidez. Ela quer mais do que isso. Ela quer fazer fotos bonitas, ela quer se sentir bonita durante a gravidez, porque além de mãe, ela também é mulher, né? Ela quer botar um vestido bonito, ela quer botar um vestido justo. Então tem tudo isso, tá? Então eu desperto o desejo da minha gestante, eu conhecendo o que ela quer por trás das fotos, falando pra ela. Eu posso falar através de áudio, de uma forma indireta, é óbvio, tu não vai chegar falando exatamente isso que eu tô te falando aqui, mas de forma indireta,
eu consigo despertar o desejo daquela gestante em fotografar comigo. Que nem ali eu dei o exemplo, né? Se ela quer se sentir bonita, colocar um vestido bonita, eu posso mandar um áudio para ela, despertando o desejo dela em ser fotografada por mim, explicando que os meus vestidos são feitos com amarrações, que eles vão se moldar no corpo dela, que não tem problema, que não vai, na verdade, acontecer de ficar muito grande ou ficar muito pequeno, que vai se ajustar perfeitamente ao corpo dela, que não teve nenhuma gestante que o vestido tenha ficado ou muito grande ou muito pequeno, para ela já se sentir já mais tranquila. Então ela vai sentir maior desejo de ser fotografada por mim, porque eu já aprendi e sei despertar um interesse nela de fato em ser fotografada por mim. Então esse é um conhecimento que eu diria até básico de fotógrafos de gestantes que eles têm que ter, porque não adianta tu ser fotógrafo de gestantes, porém não saber despertar o desejo em alguma gestante de ser fotografado por ti, tá? Beleza? Essa parte aqui a gente passou pela quinta técnica, tá? Depois a gente vai agora para a sexta técnica. A sexta técnica que eu diria que é fundamental de um fotógrafo de gestantes é saber montar o briefing para ensaio gestante. Primeiramente, o que é um briefing? Briefing é uma lista de perguntas que são feitas para a tua cliente em questão, não só para gestante, tá? Até arquiteto faz briefing. O que mais faz briefing? Mas, na verdade, qualquer empresa assim, que seja qualificada faz um briefing, que é uma lista de perguntas em que tu vai conhecer melhor os gostos do teu cliente. Então, vou te dar um exemplo aqui. No ensaio gestante, o que eu pergunto nesse briefing? Que é um briefing mais direcionado, de fato, para ensaio gestante. É legal que eu diga para vocês que existem briefings para ensaio de casamento, para ensaio infantil, para ensaio de 15 anos. Claro que não é todos os fotógrafos que fazem, porém dá uma grande diferença que tu faça, tá? Então essa é uma técnica fundamental de um fotógrafo de gestantes de fato saber montar um briefing direcionado para ensaio gestante. O que tem de diferente para os outros ensaios? São as perguntas direcionadas para as gestantes. Por exemplo, o quê? Qual o nome do bebê? Tem mais perguntas como é que é, se o bebê vai ter irmão, o que mais emociona a gestante durante a gravidez, se a gestante tem uma cor preferida, qual é a música que ela costuma escutar mais durante a gravidez. Então tem todas essas perguntas que vão ser mais direcionadas justamente para o ensaio gestante, tá? Fechou aqui a sexta? Vamos embora para a sétima. Vamos embora para a sétima. A sétima técnica é saber direcionar a gestante de uma forma correta. Por quê? Quando eu comecei, meus ensaios duravam em torno de uns 40 minutos e eu sentia que eu cansava bastante o meu cliente, porque eu estava sempre indo para lá e para cá bem louca, como se eu estivesse fotografando uma menina de 15 anos, né, que está ali com saúde e muita disposição para andar para lá e para cá. Já a gestante, ela já não tem tanta essa disposição assim, tá? Então eu acabava direcionando a minha gestante de forma incorreta, acabava trazendo insatisfação para aquela cliente porque ela se cansava demais. Era um ensaio muito curto e com muita pouca foto, então não era muito assim... esqueci as palavras, tô sempre esquecendo as palavras, enfim. Não progredia muito assim os ensaios, tá? Então como é que seria uma forma correta de tu direcionar a gestante? Por exemplo, tu chegar no local, mapear o local, para te já separar quais ambientes tu vai fotografar, que sejam um mais próximos dos outros, para justamente evitar de que tu fique caminhando para lá e para cá com aquela gestante, para ela não se cansar, para lá e para cá. Tem outras coisas aqui também, deixa eu ver na minha listinha aqui, senão eu esqueço de falar e eu acabo pulando para a próxima e a gente fica sem falar as coisas importantes, né? Tem aqui também, deixa eu tirar esse negócio que tá me atrapalhando. Tem também em relação a direcionar a gestante, por exemplo, eu fazia isso muito, coitada das minhas gestantes. Eu quero fazer uma pose agora com a gestante sentada. Depois eu vou lá, mais pra frente, faço uma pose da gestante de pé. Depois sentada, depois de pé. Isso é uma forma incorreta de tu direcionar a gestante. Então tem todas essas coisas que tu precisa saber em relação a direcionar a gestante em si, que eu diria que é uma técnica que somente fotógrafos de gestantes devem ter, sabe? Porque é mais específico justamente para gestante, porque a gestante, ela não tem assim tanta disposição para te ficar indo para lá e para cá. Então tem coisas que são diferentes em relação a outros tipos de ensaios, tá? Vamos aumentar aqui meu negocinho? Meu negocinho, quando eu esqueço as palavras é assim mesmo. Tá, passamos agora aqui para a sétima. Tem uma coisa que eu só quero falar ali sobre a direção, só para mim fechar, tá? Eu não tava ali, mas é só para fechar. Uma coisa também que é muito interessante de tu saber em ensaios gestantes é posicionar justamente a mão da gestante. Porque às vezes, na verdade quase sempre, a gestante quando ela chega no ensaio, tu pede, por exemplo, mãezinha, põe a mão na tua barriga. Ela já vai lá e já taca a mão assim, né? Porque geralmente ou ela tá mais envergonhada, ela tá nervosa, é a primeira vez que ela vai fotografar na vida.
Então, isso é normal de acontecer. Da mesma forma que acontece também da gestante tensionar os ombros. Então, isso é normal quando a gestante está nervosa. Então, tu saber direcionar uma gestante, tu já vai saber também como é que tu vai posicionar as mãos. Por exemplo, a mão não é assim, a mão é com os dedos fechados. Para trazer uma maior delicadeza para as fotos, tu também vai saber direcionar em qual mão, sempre qual braço vai ir embaixo da barriga, qual mão vai em cima, porque olha só, não é aleatório, por mais que tu pense, talvez tu pense de fato, né, que é aleatório a posição das mãos aqui, uma embaixo e uma em cima, só que não é aleatório. Por exemplo, se eu tiver assim, digamos que eu seja uma gestante, tá, e tu está me fotografando aí, e eu estou mais assim, qual é a mão que vai embaixo da barriga? É essa aqui? Não, é essa daqui, porque essa daqui está mais próximo da câmera que está aí. Então, se eu colocar esse braço de cá, vai tender a deixar mais redondinho, um aspecto de mais redondinho, a barriga da gestante, do que se fosse essa daqui embaixo e essa daqui em cima, porque daí aqui vai ficar um vão, né, e só vai conseguir ver daqui. Então, dá um aspecto assim de retangular daqui até aqui. Mas se tu já posicionar o braço da gestante desse lado de cá, no caso que está mais perto de ti, embaixo, ele deixa mais redondinho. Então, essas são técnicas que só fotógrafos de gestantes sabem, tá? Então, se tu não sabe, já aprendeu agora, porque eu já acabei de te ensinar, né? Que tem mais coisas, mas daqui só foi um exemplo, tá? Pra te entender menor sobre o que eu tô falando. Peraí. Acho que tinha um número me ligando. Parou já. Bom, vamos pro oitavo agora. É remover ou diminuir o que a gestante não gosta. Essa é uma técnica, de fato uma técnica fundamental de fotógrafos gestacionais. Por que é uma técnica? Bom, porque isso é feito através do Photoshop e é feito na pós-produção. O que seria que a gestante não gostasse nas fotos que tu precisasse remover ou diminuir? Durante a gestação, não somente a gestação, né, por ser mulher, acontece muito de, fica com mais estria, fica com mais celulite, às vezes desenvolve aqui mais um gordinho no braço, que é super normal de acontecer, principalmente durante a gestação, quando a mulher ali tende a ganhar mais peso, então isso daqui é super normal de acontecer, e tu precisa saber, né, diminuir, aqui principalmente diminuir, ou até mesmo remover estria ou celulite da gestante. Por quê? Ela tá fazendo ensaio fotográfico profissional contigo, tá? Sempre tem umas fotógrafas engraçadinhas e às vezes vem me dizer, né, que não precisa editar assim tantas fotos, para que remover tanto, porque transforma totalmente a pessoa. Mas é que acontece que, se ela quisesse fazer uma foto parecendo estria, celulite, ela tirava do celular. Ela não precisaria pagar 500, 600 reais no ensaio fotográfico se fosse para aparecer a celulite, coisa que iria aparecer no celular, tá? Só para fechar aqui, ela tá pagando profissionalmente porque ela quer que tu faça isso. Entendido aqui essa parte? Vamos para a oitava técnica agora. Oitava não, acabei de passar pela oitava. Pela nona técnica, é aprender e saber, na verdade, compor fotos com acessórios do bebê. Principalmente sem fotógrafas que são de eventos, até de ensaio infantil, às vezes aprende mais facilmente a compor esses tipos de elementos, né? Mas é um ensaio de 15 anos. Quando chega no ensaio gestante, de cabeça, e de repente a gestante traz ali uma roupinha do bebê, um sapatinho do bebê, simplesmente não sabe como é que vai compor esses objetos nas fotos e joga ali de qualquer jeito e acha que é isso que tá show, tá lindo. Só que tem assim uma composição. Por exemplo, se a gestante está com vestido branco e o sapatinho do bebê que ela trouxe é branco, eu não vou usar com esse mesmo vestido. Eu vou usar esse sapatinho do bebê que ela trouxe com outro vestido, para dar justamente um contraste no sapatinho do bebê, porque senão eu vou ter uma foto muito monótona, muito do mesmo tom em tudo, tá? Então tu tem que pensar dessa forma também. Então compor os acessórios, compor as imagens dos acessórios do bebê, não só do bebê, mas qualquer outro acessório que a gestante trouxer, tá? Em ensaio gestante é fundamental que o fotógrafo saiba fazer, tá? Em relação também, vamos dizer assim, não somente a cores, mas aqui onde eu fotografo tem Parque da Guarita e tem muita praia, então eu fotografo às vezes na praia. Eu jamais vou utilizar, por exemplo, uma roupinha do bebê, incluindo numa composição em que a gestante esteja sendo fotografada na praia. Porque na praia não tem nada a ver com roupa, né? A gestante justamente até, inclusive, deveria estar de maiô, de biquíni. E a roupinha do bebê não combina, assim, muito com o mar, o aspecto, assim, de maresia. Então tem que saber compor os acessórios. Aqui eu só estou passando pelas técnicas mesmo. Outra hora, quem sabe, eu posso abrir uma live e somente explicar como é que se compõe esses acessórios aqui de forma certa. Vamos aqui para o próximo? É o 10º agora. É saber elaborar um orçamento específico para as gestantes. Porque olha só, pasmem, mas o orçamento para ensaio gestante não é o mesmo orçamento que
que tu faz para ensaio infantil, para ensaio de casamento, para ensaio de 15 anos, porque tem informações diferentes no orçamento de ensaio gestante em relação aos outros tipos de ensaios. Inclusive também já fica aí pensativa que na verdade no orçamento não vai só valor, tá? Porque eu sei que tem muitos fotógrafos que somente colocam lá o valor e acham que o orçamento é isso aí, né? Só quer saber o valor, é isso. Não, só que tem outras informações a mais dentro do orçamento de ensaio gestante. Inclusive, o que vai de diferente dentro do orçamento de ensaio gestante do de outros? Por exemplo, os figurinos gestacionais. E tá, Yasmin, mas a gestante ela só quer saber o preço, depois ela escolhe os vestidos. Mas acontece que a maioria das vezes as gestantes elas tendem a fechar contigo, às vezes, né, por causa de um vestido vermelho que tu tem, por causa de um vestido branco que tu tem, que a outra fotógrafa não tem, por mais que tu seja mais cara ou mais barata, mas às vezes ela vai querer fotografar contigo por causa daquele look que ela se apaixonou, né? Porque vai dizer, de nada adianta caso ela pague R$1.500 no ensaio, se a fotógrafa não tiver sequer um look que ela goste. Ela não tem por que pagar por uma foto que ela não vai gostar se estiver usando uma roupa que ela não goste, né? Então é por isso que eu coloco os figurinos gestantes dentro do meu orçamento. Outra coisa que eu coloco são depoimentos de gestantes também. Porque ali ela vê o meu preço, vê lá todo o meu orçamento, só que ela também precisa saber a opinião de outras pessoas que já foram fotografadas por mim. Outras pessoas quem? Qualquer pessoa? Não, outras gestantes especificamente. Porque a opinião de uma menina de 15 anos vai ser diferente da opinião de uma mulher já formada, grávida, que está fazendo ensaio gestante. Então tem que ser especificamente de ensaio gestante. Então essa é uma técnica fundamental também de fotógrafos gestacionais. Saber montar um orçamento específico para as gestantes, que realmente vá reter e captar aquelas gestantes ali, tá? Passamos aqui? Eu espero que vocês não estejam com nenhuma dúvida, porque eu tô passando aqui e indo direto ao ponto. Mas caso tenha dúvida, é só colocar nos comentários que eu paro aqui um pouquinho e eu respondo, tá? Bom, passamos aqui agora pela 10ª. Nem sei por que eu numero, coloco aqui os tópicos, porque eu mal leio por cima e vou passando direto. Já devo ter coisa aqui que eu esqueci de falar, enfim. A 11ª coisa, deixa eu acenar aqui um pouquinho. A 11ª coisa é saber quebrar o gelo com a gestante. É uma técnica, mas também é um conhecimento, obviamente. É tu saber quebrar o gelo com a gestante, porque a forma que tu quebra o gelo com a gestante também é diferente da forma que tu quebra o gelo, por exemplo, com uma criança, que daí tem que ser brincadeiras justamente mais infantis, ou com uma menina de 15 anos, que são assuntos mais joviais. E com a gestante tem assuntos diferentes, porque a gestante está muito lá naquele mundo justamente da gestação. Como é que tu quebra o gelo? Fazendo perguntas. Perguntas sobre o quê? Perguntas justamente sobre a gestação. Porque é sobre isso que ela está vivendo ali ao redor do mundo dela. Então, o que eu pergunto? Com quantas semanas de gestação ela está justamente no dia do ensaio? Se o parto dela vai ser normal ou vai ser cesárea, se ela já planejou isso? Se ela já fez chá de bebê, se ainda não fez? Como é que está sendo a gestação dela? Como é que foi que ela descobriu a gestação dela? Então, tem muitos assuntos, sempre em volta do mundo em que ela está vivendo atualmente, tá? Então, tem formas diferentes de tu quebrar o gelo com a gestante e que é diferente em relação aos outros tipos de ensaios. É uma técnica, mas também é um conhecimento de fotógrafos gestacionais. Vamos agora para a 12ª técnica, mas eu diria que é mais um conhecimento. Conhecimento, na verdade, fundamental de fotógrafos gestacionais. É justamente saber identificar as semanas ideais para a realização do ensaio fotográfico. Por que não? Não é lá nos 9, 8 meses, quando a gestante já está bem barriguda para a barriga ficar enorme nas fotos. Não é. É especificamente entre as 27 e 32 semanas de gestação. Salve, às vezes, até as 33 semanas, tá? Porque entre essas semanas, que é mais ou menos aí uns 7 meses e meio. Inclusive, isso daí tu também tem que saber, né? Saber converter as semanas em meses e meses em semanas. Porque às vezes tem gestantes que vai te chegar e vai falar em meses. Só que a gente separa aqui por semanas, tá? Que é o mais fácil de mensurar justamente as semanas ideais em que vai ser realizado o ensaio gestante dela. Então vai ser um conhecimento básico também. E por que até as 33 semanas? Só para mim explicar aqui, porque tem muito fotógrafo iniciante que de fato não sabe por que raios que é até as 33 ou 32 semanas. Porque depois dessas semanas, a probabilidade é enorme de que a gestante ela fique mais inchadinha, o pé fique inchado, o rosto fica inchado, as mãos ficam inchadas e talvez ela não vá se gostar nas fotos, senão vai ter raio que caia que vai fazer ela gostar nas fotos, né? Se ela estiver inchada. A não ser que tu tente ali editar alguma coisa no Photoshop, só que não vai ficar a mesma coisa do que se fosse se ela de fato não estivesse inchada. Então é por isso que é melhor garantir e fazer as fotos dela antes que ela comece a inchar
que vai chegar ali mais perto de ganhar o nenê, tá? Outra coisa é para evitar, na verdade evitar não, né? Mas é que, vamos dar um exemplo, se a gestante agendou o ensaio com 35 semanas de gestação, tá? Aí para uns 8 meses, tá? E vamos dizer que nesse dia, sendo ensaio externo, choveu, deu uma tempestade, aí tu vai precisar reagendar. Reagenda para a próxima semana, porém tu não tem horário. Vai para outra semana, ela já vai estar com 37 semanas. Daqui a pouco ela ganha e acaba não fazendo ensaio. Então, quanto antes tu marcar, sendo antes ali da reta final da gestação dela, que ela já vai quase ganhar bebê, vai ser melhor, porque vai ter mais tempo para acontecer, vamos dizer assim, imprevistos. Então vai ter mais tempo ali para te fazer reagendamentos e reagendamentos, sem aquele perigo de que a gestante simplesmente ganhe neném e acabe não fazendo ensaio por bobeira das duas, eu diria, né? Porque tem que se organizar, não só a fotógrafa em explicar isso para a gestante, mas a gestante também se organizar, agendar com antecedência, não deixar para os 48 do segundo tempo, tá? Então, passamos aqui para essa parte. Agora estamos na 13ª técnica, conhecimento. Deixa eu ver uma coisa, acho que essa daqui é a última. É o último item, tá? Daí a gente encerra aqui. Bom, é tu saber e conhecer os ângulos que valorizam a gestante. Bom, em ensaio de casamento, é muito comum, vejo muito, fotógrafos pegarem de um ângulo que simplesmente deixa o casal bem pequenininho, ou seja, que pega mais o ambiente, principalmente em ensaio externo, né? Pega mais ambiente, que fica super lindo. Mas de gestante, pegar a gestante bem pequenininha não fica legal. Uma que ela provavelmente vai estar com a barriga de fora a maior parte das vezes, tá? E deixar a gestante muito pequenininha, não vai ser uma bolinha com um corpinho. Então tem tipos de ângulos que simplesmente não cabem, não fica muito legal para ensaio gestante. E isso tu não tem como generalizar os ângulos para todo tipo de ensaio. A mesma coisa serve para aquelas fotos que são feitas mais de baixo, com um ângulo de baixo para cima, que digamos assim que seja numa formatura, com várias pessoas lá, com toga fica lindo, né? Fica muito legal. Mas da gestante, se tu pegar a gestante de baixo para cima, ela vai ficar com um barrigão enorme, a cabeça pequenininha e não fica muito legal para ensaio gestante. Então tem tipos de ângulos que simplesmente não servem, não cabem para ensaio gestante. Ou por exemplo, tu pegar um ângulo da gestante, ela bem de frente, o tamanho da barriga dela praticamente não aparece, só fica redondinho, né? O ideal de ângulo para ensaio gestante é que ela esteja um pouquinho mais de lado para justamente aparecer mais o redondinho da barriga daquela gestante. Por mais que o tronco aqui em cima esteja um pouquinho virado para ti, mas que a barriga esteja um pouquinho mais para cá, para justamente mostrar o redondinho da barriga dela, que fica melhor. Parece que falei menor, né? Mas é menor. Então, o ângulo de frente da gestante acaba não mostrando aqui direitinho o tamanho em si, tá? E é isso, acabei aqui as 13 coisas. Eu acho até que teria mais, porém eu acabei escrevendo esse roteiro hoje. Se eu lembrar de mais coisa, eu posso colocar nos stories aqui pra vocês poderem ver, tá? Bom, quinta-feira tem live de novo, live Fotógrafa Raiz. Eu ainda não defini o tema da live Fotógrafa Raiz, por isso que eu não vou falar aqui. Inclusive, se tem alguma coisa assim, ou algum tema que tu pensou que seria muito legal, que caso talvez eu fosse abordar, que tu iria gostar, tu pode depois fechar com essa live e me mandar um DM lá e me mandar ideias de temas para que eu possa falar. Porque o meu objetivo aqui é justamente te ajudar, tá? Não tô falando aqui sempre coisas que eu somente goste. É justamente para ajudar vocês, principalmente fotógrafos iniciantes que querem justamente abordar e entrar nessa área de gestantes, tá? Então vou ser aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live aqui gravada no IGTV, não sei se tu vai estar assistindo ao vivo ou no IGTV, mas mesmo assim depois coloca lá um comentário para mim, que eu gosto de saber se vocês estão gostando ou não. Ih, tô toda coisadinha. Geislene, como falar com delicadeza para clientes sobre make? Tipo, parece com batom muito escuro. Bom, olha só, esse negócio de make tu só pode falar anteriormente, previamente. No dia do ensaio gestante, se por exemplo a gestante chegar com uma make muito escura, ou um batom muito escuro, geralmente eu não falo pra ela na hora, porque a gente já tá na hora. Se tu falar na hora, só vai servir pra ela ficar meio travada, meio abatida, meio insegura, por ela justamente estar com uma make errada. Principalmente se ela não tiver como modificar esse batom. Imagina tu chegar no ensaio gestante, a gestante tá com um batom super escuro e tu fala pra ela ali que o batom dela tá escuro. Ela simplesmente não tem outro batom, não tem como remover aquilo ali e ela vai ficar o ensaio inteiro pensando que o batom dela tá muito escuro. Então, tu tem que evitar de falar no momento do ensaio. Então, como é que eu faço? Lá no meu Instagram,
Assim ser esse daqui, tá? O outro. Eu já crio postagem sobre o tipo de maquiagem, porque geralmente a gestante, ela tende a vasculhar todo o nosso perfil do Instagram, porque ela quer saber mais justamente sobre nós, sobre o ensaio, mesmo que ela já tenha agendado contigo. Então eu já crio esse post lá, falando sobre isso. Lá dentro do meu orçamento de PDF já tem lá uma área bem embaixo de perguntas e respostas, e eu já coloco uma pergunta e resposta em relação à make, já falando que a make tem que ser fraquinha. E ali no momento do agendamento, quando eu realizo lá aquela reunião via videochamada, que eu não sei, Geislene, se tu já chegou a ver aqui eu falando sobre isso, mas eu agendo essa reunião via videochamada, que se chama o briefing, e nessa reunião eu dou esse tipo de aviso também. Então eu aviso ela sobre o tipo de maquiagem, justamente para evitar de ter que falar para ela no momento do ensaio, tá? Então não tem essa questão assim, não precisa ser delicada previamente. Eu justamente falo para ela que a make para ensaio externo, como é tudo da natureza, é natural, é ideal que ela use, que ela use uma maquiagem natural também e uma maquiagem fraquinha. Deixa eu ver aqui um negócio. Tá. Então tá, gente, eu vou encerrar aqui a live com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu consegui te responder, né, Geisilene? Geisilene, ele colocou um sim. Então tá. Tchau pra vocês. Tchau e bênção. E nos vemos na próxima quinta-feira.